Hello, guys and girls! Muito boa tarde, good afternoon. Como é que estão todos vocês, queridos? Segundona, né? Vamos lá treinar depois de mais um momento único com muita informação bacana. Vamos dar continuidade agora com a nossa língua estrangeira, né? English language. Tudo bom, grande Gabriel? Muito boa tarde. Professor, o que é que nós temos hoje? Muitas informações, vamos aqui, gênero textual, conectores. Sempre eu gosto de estar tocando nesse assunto com vocês, né? Nós temos os gêneros e tipos textuais, conectores e aquele momento áureo, aprenda fazendo. Isso, pois, normalmente o aluno acha que trabalhar um texto é só uma tradução direta e não é, né? Tem muita técnica envolvida. Técnica essa que visa potencializar o seu acerto. Às vezes você pode se deparar com um vocabulário que você não conhece, uma expressão idiomática que é muito tranquila de aparecer, né? E aí você vou chutar, calma. Então nós vamos estar treinando, primeiro, dando continuidade à sequência de conteúdos da terceira série do ensino médio, e, obviamente, vai ser contemplado nas nossas futuras provas, sem esquecer, não é, também estar treinando competência e habilidade, que é o que é cobrado nas nossas provas, mas também a visita que nós teremos aí em breve, dia 13 de novembro, com o primeiro ciclo de provas do Enem. Alguns alunos já me disseram que vão participar e eu tenho certeza que vai dar tudo certo na vida de vocês. Então, Baixa Grande do Ribeiro, muito boa tarde, Curral Novo. Temos aí 2 polos, né? Hugo Napoleão, Jeromínia, Pavo Sul, Pimenteiras, São Gonçalo. Nós temos ali um anexo, que é Seduc, Piauí 3, São Francisco e Uruçuí. Esqueci alguém? Vamos lá? Tudo bom, Érica Fernanda? A Érica voltou a estudar no chão de escola, né? Não é, Gabriel? A Érica tá difícil da gente tá se encontrando agora com ela. Normalmente ela fazia aí companhia para você no chat, era 24 horas, né? Então, identificar e apresentar as principais características dos gêneros textuais, identificar os elementos que distinguem os diferentes gêneros e identificar o uso dos tempos verbais, né? A presença dos conectores, que são chamados de operadores de coesão. E, turma, operador de coesão, as link words, não é? Aqui já fica sugestivo. Você já sabe perfeitamente que elas vão me dar uma ideia. E essa ideia, ela vai gerar uma maior coesão textual. Tá? Nesse quesito, eu ainda posso lembrá-los que nós temos as conjunções, nós temos as locuções conjuntivas, nós temos os advérbios, nós temos as preposições e etc. O leque de opções de vocabulário, de vocábulo, que tem essa missão de trazer maior coesão textual, que tem essa missão de conectar sentenças, né, frases e até mesmo parágrafos, nós temos um leque muito grande. Então, quando você está trabalhando nesse quesito texto e tem lá uma habilidadezinha, que é a habilidade 5, ou até mesmo dentro da habilidade 7, que eu consigo visualizar esses conteúdos, né, de uma forma tematizada. Tudo bom, grande Érica Fernanda? Terminei de falar sobre a jovem. Satisfação honrosa tê-la aqui conosco, juntamente com o Gabriel. Cadê o Pantera também? Tá por ali, ó. Pantera também muito participativo. E os demais polos. Muito boa tarde. Vamos seguir aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui bem pertinho. Esses operadores de coesão, eles trabalham com esse viés. Eles vão me ocasionar um maior entendimento. Eles vão me dar um maior entendimento. Conectivos ou link words, ou ainda os marcadores de discursos, eles são todas as palavras ou expressões
que servem para conectar, para estabelecer uma conexão lógica entre frases e elementos da ideia. Gabriel, porque eu confundi com de um outro turno que também tem, com esse nick, viu? É Mayra, né? Beleza. Então são principalmente conjunções ou locuções conjuntivas, mas também advérbios, preposições, tá? E vão estar atribuindo uma maior compreensão. Eles vão me trazer uma ideia de soma, uma ideia de consequência, uma ideia de enumeração, e elas são subdivididas em 3 grupos, tá? Nós vimos as coordenadas, as subordinadas e tem aquelas chamadas de correlativas, que são expressões, e elas são bem fáceis de você trabalhar com elas, porque normalmente ela aparece em pares, né? Ela não vem sozinha, como é o caso, por um exemplo, das coordenadas e subordinadas. Tudo bom, Maria Clara? Maria Clara, lá do Luiz Biraci de Carvalho, Isaías Coelho, também muito participativa essa escola. Os alunos realmente, é uma grata satisfação tê-los aqui conosco. Então vamos dar uma olhadinha? São conjunções que funcionam como conectivos nas frases. Assim, elas vão desempenhar o papel de conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, são elementos essenciais da comunicação, posto que colaboram com a coesão e coerência textuais. As link words, elas podem expressar ideias de continuação, de conclusão, de adição, oposição, comparação, explicação e muitos outros. As conjunções são palavras invariáveis, ou seja, eles não vão sofrer variação nem flexão de número, gênero ou grau. Essa é a parte boa, né? Essas link words, elas sempre estão presentes na maioria dos nossos textos, seja qual gênero textual você for trabalhar. E o Gabriel ali dizendo, quando se fala nessas link words, só me vem à cabeça os fanboys. Exatamente, Gabriel. Aí ficou bem fixado, né? Isso é bom. Então, dependendo da função que desempenham, as conjunções em inglês, elas podem ser, vamos lá, as coordenativas, né? Que tem o objetivo de ligar palavras ou orações independentes e que possuem a mesma classe gramatical. Geralmente elas aparecem no meio das frases, né? Mais utilizadas são elas. Vamos lá. Nós temos and, but, né? Mas, porém, contudo, todavia, for, né? Pois, visto que, or, ou, nor, nem, so, então, e o yet, mas, contudo, porém, todavia. E olha aqui, Gabriel, quem está presente? Essa parte aqui é a que você terminou de dizer. O acrônimo fanboys. Se você observar, cada palavrinha dessa, ela vai estar trabalhando aqui, não é? Nos dando essa informação. F de for, A de and, N de nor, B aqui, ó, but, or, yet e so. Então você vai ter aí explicação, você vai ter adição positiva, adição negativa, porque esse nem, ele tem esse contexto de negatividade.
você vai se deparar com a but, mas, né? Oposição, contraste. Você se depara com or, ou alternância, o yet, que ele vai dar aí aquela tradução de todavia, e ele traz aquela ideia de adversidade. So, então, e aí você usa na qualidade de uma conclusiva, tá? Então, exemplo, I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e também do meu chefe. Ele adicionou duas informações. E como é que ele procedeu com ele? Ele procedeu com a utilização da conjunção and. I would go to the beach, but it's raining. Eu iria para a praia, mas, porém, contudo, está chovendo. Olha aí o contraste, né? Olha aí a adversidade. Você consegue visualizar uma oposição, né? A realidade e a vontade. Ela quer ir à praia, essa pessoa, porém, o tempo não está para a praia, porque it's raining, está chovendo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, as conjunções, elas trazem esse nosso desafio. E aí o aluno às vezes me pergunta, professor, eu tenho que decorar todas? Olha, todas já seria algo bem difícil de fazer, né? Eu tiro pela língua portuguesa, nós passamos uma vida falando português e parece que quanto mais a gente vive com esse idioma, nós vamos vivendo e vamos muito ainda, né, aprendendo. Então, isso é em qualquer língua. Mas nós temos um grupo daquelas que são tidas assim, ó, as que mais aparecem. Então essas que são bem comuns, que eu digo que são comerciais, eu tenho que, obviamente, aprender, né? Então ali, quando eu botei o acrônimo Fanboys, para você lembrar das coordenativas, ele traz já aquela dica. Essas aí vocês têm que trazer assim com bastante carinho, porque elas aparecem com muita facilidade, né? Tem aquela exceção, tem exatamente, o but, ele também pode significar exceto, viu? Exceto. Quando você ouve as pessoas dizerem, it's Friday, é sexta-feira, né? I want to go, eu quero ir para anywhere, qualquer lugar, but home, menos para casa, exceto, né? Menos para casa. Por quê? Porque ele aí, nessa tradução, ele não está na qualidade de indicar essa oposição, né? Ele vai indicando uma exceção. Exceto. Muito bem lembrado, ilustríssimo. Bom, dentro ainda dessa nossa nomenclatura, nós vamos nos deparar com as conjunções correlativas. Essas meninas, elas são boas de você trabalhar com ela, porque ela vai aparecer sempre assim em pares. Olha, as, tão quanto, tão como, both and, né, ó, tanto quanto, né? Not only but also, não apenas, não só, mas também. Either or, um ou outro, ou qualquer um ou. Então você consegue já observar que ela vem em pares, então fica mais tranquilo de você visualizar. Mas antes de falarmos sobre ela, nós vamos dizer o seguinte, que as correlativas, da mesma forma que as conjunções coordenativas, as correlativas também têm a função de ligar elementos que possuam a mesma função gramatical, né? Então eu vou aqui falar o seguinte, diferença entre elas é que as correlativas apresentam mais de uma palavra, sendo que as mais utilizadas, eu deixei aqui, she is as beautiful as her sister. Ela é tão bonita quanto, né? Ela é tão bonita quanto a irmã dela.
também me traz uma ideia de comparativo de igualdade, tá? Both gazpacho and tortilla are very popular in Spain. Está dizendo que tanto gazpacho quanto tortilla são muito, mas muito populares na Espanha. He is not only intelligent, but also beautiful. Ele não é só inteligente, né? Também é lindo. Tá dando ideia de adição. You can travel either by plane or by train. Você pode viajar tanto de avião quanto de trem, ou de trem. Você consegue fazer a utilização dessas expressões e elas vão trazer consigo um significado mais extenso, né? Um significado melhor de compreender o que está querendo ser repassado na sentença, tá? Então, essas aqui são as mais conhecidas. Coloquei porque só para a gente relembrar um pouquinho. Professor, então nós vimos as coordenativas, as correlativas, que eu já sei que ela vem em pares, e eu tenho aquelas que são chamadas de subordinativas. Elas ligam orações, só que essas orações, elas são orações o quê? Dependentes, que são dependent clause, né? Com outras independentes, tá? Ou seja, elas são diferentes das coordenativas que ligam frases independentes. Uma oração independente, turma, é aquela que já contém um sentido completo. Por um exemplo, I go to the beach. Eu vou para a praia. Orações independentes necessitam de outras para fazerem sentido, né? Because it was cold. Porque estava frio. Sozinha não possui um sentido completo e, portanto, necessita de outra oração para completar esse sentido. Mais coesão e entendimento. Because it was cold, I took my coat, né? Porque estava frio, eu levei o meu casaco. Ele deu ideia de causa e efeito. Eu peguei o meu casaco por quê? Porque estava frio, tá? Olha ali a because, ela trazendo essa ideia. Você também encontra ela com essa grafia aqui, ó, principalmente em músicas, ó, cause, né? Você consegue visualizá-la. Sendo dessa forma, senhores, ela vai estar unindo duas sentenças, e nessa união destas duas sentenças, ela vai trazer consigo uma ideia de causa. Então, por que eu levei o meu casaco? Porque, because it was cold, né? Porque estava frio, tá? Então, dentro desse processo, nós temos aí a presença dessas link words, dessas palavras, né? Vamos treinar? Muito bem, vamos lá. Olha o primeiro aí. Tem não, Gabriel. Tem não. Só temos esse because aí. Tá bom? Não é no nosso temos, né? No português tem. No espanhol também tem, né? No espanhol também tem. Mas no inglês não. Ele já é um pouco mais simples, né? Ele já vai direto ao ponto. E aí, mas temos várias outras palavras que elas vão dar essa mesma ideia, né? Que uma das problemáticas que eu acho de trabalhar com a língua inglesa é que às vezes você se depara com um vocábulo e esse vocábulo ele possui aí muitos significados, né? Muitos significados. O verbo to set, por exemplo, tem de ser muitas traduções diretas. Imagine se você associar esse verbo com uma preposição, por exemplo. Né? O verbo to get, ele tem inúmeras traduções. E você associando a uma preposição,
já muda completamente o sentido. Então, por isso que eu sempre digo, em uma situação de prova, sempre é muito interessante você ir pela instrumentalização, né? Verificar as características dos gêneros e tipos textuais que mais aparecem, porque aí você vai maximizar o seu acerto. Certinho? É o meu Cia dizendo que ele está dando a resposta lá de São Félix, né? São Félix do Piauí 8, está dizendo ali, ó, professor, é a letra E, não é isso? Então vamos dar uma olhada lá, ó. Então, né, então, quanto mais arduamente a mulher trabalha, então, ó, quanto mais arduamente a mulher trabalha, né, mais bonita ela parece, ela fica, né? Quanto mais a esposa trabalha, e aí fica arduamente, né? Mais bonita ela fica. Já deu aí para notar que é uma propaganda de come machista, né? Sexista, tá? Mas pelos trajes aqui você consegue visualizar que, obviamente, já é década de 40, década de 50, numa sociedade muito conservadora, né? Os dois estão bem trajados e aí ele faz essa perguntinha. Na frase sou, esse sou está indicando o quê? E aí veio lá de São Félix, né? A resposta, dando aí letra E como gabarito e está correto. Ele faz uma conclusão, né? Uma conclusão, tá? Uma condição para a existência de uma situação. Olha, as condições, por um exemplo, eu poderia estar falando de if, por um exemplo. Eu poderia, né, estar falando, tá? De unless, olha, e etc, né? Eu poderia estar falando do se, tá? Eu poderia estar falando do se. Porque aí, no caso, Érica, nós teríamos que ter uma outra situação, frasal, né? Uma outra sentença, que era para eu poder ter essa justificativa, essa compensação. Entendeu? Bacana. Normalmente, você vai se deparar lá com esse if, que significa se, ó. Né? Esses dois aqui significam se. Tá? Esse outro aqui, ó, a menos que. A menos que. Tá? Ótimo. Vamos aqui um pouquinho para frente. Qual a ideia? Cada conectivo destacado repassa. E qual a melhor tradução? Provavelmente, aqui quem vai chamar a atenção é desse mocinho aqui, não é? Ó? Alguns não conhecem, alguns alunos não conhecem. Gente, esse aqui é um dos que você tem que gravar bem. Ele costuma aparecer, quando ele aparece numa prova, aí o aluno geralmente ele quer dar uma confundida. Mas pelo sentido, olha lá, o desmatamento, it's a global problem. Né? O desmatamento é um problema global. Muito bem. Portanto, devemos discutir sobre, devemos falar a respeito. Perceberam? Exatamente. O portanto, né? Na sequência aqui é which do you prefer ice cream or chocolate cake? Você prefere sorvete ou bolo de chocolate? Ele dá uma alternância, né? If you go to disco, call me. Se você for para a balada, me liga, me chama. Né? Ele está dando aí uma ideia de condição. E she was dancing while I was watching TV. Ela estava dançando enquanto eu estava assistindo TV. Dá a ideia de temporalidade, né?
Então, aí nós temos a consequência, tá? Portanto, nós temos aqui a alternância, nós temos aqui a condição, se, e nós temos aqui da ideia temporal, enquanto, né? Perceberam? Mesmo que você não conheça o vocábulo, pelo sentido, tem como você se sair bem. E aí entra aquele desconfiágoras, né? Quanto mais você praticar, obviamente melhor você vai ficar. Não é que fique mais fácil, mas é porque você fica mais experiente, mais maduro. E aí, obviamente, certas questões, elas deixarão de ter o fator surpresa, porque quanto mais você treinar, melhor você vai, com toda a convicção, ficando, né? Vamos mais? Quais são as nossas meninas aqui em destaque? Nós temos aí que Marion doesn't only work, she also studies at night. Está dizendo que ela, não é, a Marion, ela não só trabalha, ela também estuda à noite, né? You are the reason because I believe in love. Você é o motivo devido, né? Por causa, né? Você é a razão, você é o motivo, né? Por eu acreditar no amor. He will visit you as soon as he gets back. Ele visitará você tão logo ele volte. She isn't wrong. Ela não está errada. Although, embora, né, ela já tenha cometido muitos erros, inclusive sérios. Os ônibus estão lotados, além de estarem muito sujos. Então, nós temos aqui, né, a adição. Ela não só trabalha, mas ela também estuda, tá? Eu tenho aí a causa, efeito. Por que eu acredito no amor? Por sua causa. You are the reason, tá? Por sua causa. Devido a também, né? As soon as. Tão logo, assim que, né? Dando aí uma ideia de tempo. Embora, né, apesar de, dando aí ideia de contraste e além disso, tá? Ou além de, também dando ideia de adição. Então, trabalhar com esses vocábulos, né, eles são bem interessantes. Esses vocábulos aparecem demais, né? Esses dois últimos quase não aparecem nas provas. Esse aqui, então, viu? Ó, esse aqui despenca. Esse aqui também. Agora, o because também aparece muito, né? As soon as também muito conhecido. Enfim, são vocábulos assim um tanto quanto amiguinhos, né? Já aparecem e aparecem com muita frequência, viu, Gabriel? Isso, Érica. No último lá, ó, você quer ver um outro também que aparece muito? Olha aqui, ó. Besides. Além de. Ele dá essa ideia também, ó, de adição. Né? Aparece por demais. Not only poderia ser não somente, com certeza. Não somente, não só, não apenas, tá? Poderia também, com certeza. Qual alternativa apresenta a ideia de oposição, de contraste? E aí, gente? Nós temos lá em cima na letra A, o such as. Nós temos a letra B, like. Nós temos a letra C, provavelmente é a que você iria eliminar mais rápido, né? If, que significa se. Nós temos ali also, na letra D, que é também, né? E na letra E, however.
However. Qual dessas aí vai atribuir um valor de contraste? Qual dessas aí vai atribuir um valor de oposição? Né? Então nós temos aí however. Talvez seja uma das mais conhecidas, né? However. Nós temos como resposta correta a letra E. Muito bem. Contudo, né? Nós temos a such as. Such as, ó, tais como, tal como, né? Such as, tais como. Ele é exemplificativo, né? Aqui também é comparativo, como, né? E aqui também na ideia de adição, ó, também, mais, tá? E o if, segurando aí a tradução do se. Então vão anotando aí esses que mais aparecem, fazendo aí a mini tabelinha particular do caderno de vocês, porque isso aqui é cadeira cativa das provas. Por quê, hein, professor? Porque, com toda certeza, você vai se deparar com um texto, e texto, ele trabalha com essa riqueza de detalhes, senhores. Qual seria a nossa melhor resposta para esta questão 4? De acordo com o texto, complete a sentença abaixo com a alternativa correta. Tá? Então, os chineses conseguem ver, e aí eles dizem que podem ver 2 animais lá na Lua, né? Nas marcas lunares. Tá? E aí ele fez essa observação. Ele diz que os furos, né, da Lua, ele fez menção a certos tipos de queijos, tá? E aí ele diz que os chineses, né, eles conseguem visualizar tanto um quanto o outro. Então, se é tanto um quanto o outro, a resposta vai ser a letra E, tá? Porque você pode ver tanto um coelho quanto um sapo, né? É isso? Tá aí, ó. Exatamente, Gabriel. Letra E, resposta correta. Até olha, ele citou primeiro um, quando ele colocou esse outro, tá? Ele queria justamente a ideia de adição. Adicionar informação. A palavra que poderia substituir a expressão as a result, né? Então, nós temos aqui, sem alteração de sentido. Olha aqui, cuidado com isso aqui, ó. Sem alteração do significado. Sem alteração do significado. Você teria, ó, therefore, however, moreover, besides, anyhow. Tá? Sem alteração do significado, senhores, letra A. Tá? Letra A. Tudo bem? Anota mais essa daí. Essa palavra, ela aparece com muita facilidade. Tá? Ela aparece muito mesmo. Anotaram? Isso. Então, essa daqui aparece com muita facilidade. Eu procurei colocar as mais usadas, tá? Mas vamos trabalhando devagarinho, que é para aumentar o nosso leque de informações. Para você que não sabe o significado das demais, eu coloquei já aqui, ó. Therefore, assim sendo, however, contudo, moreover, também aparece muito, ó. Moreover, além disso, já tinha colocado besides para vocês, e anyhow, de qualquer maneira, de qualquer modo. De qualquer maneira, de qualquer modo. E esses daí são os queridinhos, né? De aparição, tá? Alguma dúvida? Pessoal lá de São Félix, pessoal aí de Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo, lá de Hugo Napoleão, Jacobina, Jeromênia, Olho d'Água, Pavo Sul, Pimenteiras, São Gonçalo, pessoal de Uruçuí, todo mundo tomando nota aí para nossas futuras provas. Muito bem. E outra, você que vai fazer Enem,
Muito obrigado, Érica e Gabriel. Você que vai fazer Enem tem que ficar atento a esse tipo de questão, tá? Sempre é cadeira cativa. Quando fala lá em habilidade 5, tá? Você já pode ter uma questão envolvendo esta competência de área número 2 e habilidades. Nós estamos vendo aí, habilidade 5, 6, 7 e habilidade 8. Quem nos acompanha já há certo tempo sabe que nós não trabalhamos, não é somente com questões modelo Enem, mas sim com o maior número possível de modelos de questão, né? Assim sendo, ele pode trazer várias ideias para nós. Therefore, você às vezes se desponta, não é, com uma justificativa, né? Você pode ter aí uma ideia conclusiva, tá? Bacana, São Félix. Gabriel já colocando ali, o pessoal ali de São Félix do Piauí 8, trazendo aí. Eu já posso também ter uma ideia de uma explicação, né? Posso trazer uma contra-argumentação. Exatamente, Gabriel. Vai depender do seu sentido. Vai lá dentro da frase. Olha, não perco as nossas próximas aulas, que eu sempre fico repetindo esses conteúdos que são muito usados, tá? Como a gente trabalha texto toda semana, não é? Quando não trabalhamos textos grandes, nós vamos trazendo assim essas frases, e aí a gente procura estar trabalhando com quem são as conjunções, quem são as estruturas verbais, o que os modais indicam, não é? Nós vamos ver vozes verbais, nós vamos ver voz ativa, voz passiva, certinho? Voz reflexiva, né? Discurso direto, discurso indireto. Deu certo anotar aí, São Félix do Piauí? Então vamos agora verificar quem é a palavra da vez. A palavra da vez é essa because, né? Ó, I'm here because you broke something. I'm here because you broke something. Eu estou aqui porque você quebrou algo. Eu estou aqui porque você quebrou alguma coisa. No posto, acima de uma rede social, existe o conector lógico because, né? Quer dizer devido a, porque, por causa de, tá? E aí ele vai me dar uma ideia de inclusão de fatos? Não. Se fosse inclusão, eu iria dizer que é uma adição. Uma alternância também não. Ocorre uma relação de causa e efeito. Ocorre uma contra-argumentação. Cria-se um marco temporal. Né? Não. Nesse caso, nós temos aí uma porquê, causa e efeito. Certinho, senhores? Causa e efeito. Marcar aqui para nós. Perfeito, tamo junto, parabéns. Professor, eu não poderia colocar ali a contra-argumentação, não? Não, ora sim. Vamos lá, tradução? Estou aqui, ó. Estou aqui porque você, ó, quebrou algo. Então, nós temos sentença 1, sentença 2, interligada por essa palavra, não é? Que é uma link word, e ela foi utilizada entre essas duas sentenças com qual intuito, com qual o item?
de trazer a causa e o efeito. Bacana. Eu que agradeço, São Félix do Piauí, pela participação dos senhores aí. E estou super amando aí a participação de todos os alunos. O pessoal aqui do chat, do YouTube, sempre aí. Gabriel dando aquele show. A Érica Fernanda, que já é uma expert da participação. Muito obrigado, Érica. Érica, Gabriel e o... Aí quem participou em São Félix do Piauí hoje foi o Melcíades, é isso? E eu faço os votos que os demais polos possam estar participando mais ainda, porque quanto mais a gente pratica, melhor você fica. Vamos adiante. In addition, né, much of the water. Olha, está dizendo aí as questões, né, da poluição. In the sentence, na sentença, nós observamos uma palavra em caixa alta, uma expressão em caixa alta, tá? E ela pode ser, ó, ela pode ser o que, gente, ó? Can be, pode ser substituída. Modelo de questão para quem vai fazer, exatamente, André. Fica para quem vai fazer outros vestibulares, né? Outros vestibulares, aí eles trabalham assim, tudo em inglês. Mas observe que a habilidade que ela é extraída é a mesma. Ele vai querer o seguinte: quem aqui eu posso usar para, não é, dando o mesmo significado, né? Além de, né? Além do mais, além disso, perfeito, estou lendo aqui em real time, né? Professor, será que eu poderia colocar o besides? Sim. Será que eu posso colocar also? Será que eu posso colocar moreover, however, as soon as, né? Então, para quem aí já fez, vamos lá, besides, né, ó, besides, also, e o moreover. Moreover, tá, ó. Besides, also e moreover. Vocês perceberam? Eles vão se repetindo, né? That's alright. Eles vão se repetindo. Bom, pode ter uma questão assim e ainda pedir para você dar a soma, que é aí uma questão também muito tranquila de aparecer, tá? Então, quando ele disse assim, besides, aí 0,2, né? Aí diz also, aí 0,4. Moreover, 64, tá? Ele poderia sim pedir aí a soma. Por isso, atentai bem. É o tipo de questão mais tranquila, né? Exatamente. Olha, eu já vi uma questão aqui de uma universidade aqui no Brasil que era para marcar verdadeiro e falso e lá tinha até a letra K. Pra vocês terem uma ideia de verdadeiro e falso. Então, pode tudo, né? Tem a implementação, por exemplo, de alguns vestibulares aqui na nossa região, que a segunda etapa ela é uma etapa onde você vai ter que escrever, né? É uma prova subjetiva. Então tem a primeira etapa, né, que é de múltipla escolha. Passou pela primeira etapa, aí tem a segunda etapa específica por área que você escolheu. Trabalhando assim. Não atinge aí, o nosso Enem ainda é um modelo antigo, né? O nosso Enem é ainda múltipla escolha, com competência de área número 2, no caso da língua estrangeira, habilidades 5, 6, 7 e 8. Mas já se fala numa possível mudança da sistematização de prova para os próximos anos, inclusive foi cogitado esse modelo que é utilizado aqui, por exemplo, na UEMA, né, e tantos outros vestibulares no Brasil. A UEMA aqui, citando porque é mais pertinho de nós aqui no Piauí, não é a UEMA aqui no Maranhão,
você tem uma primeira parte, você tem uma primeira bateria de prova de múltipla escolha, e a segunda ela é subjetiva. Então, dependendo da área que você vai atuar, você vai fazer provas aí de matemática, provas de português, provas de química, de física, enfim. Fica aí sempre, não é? Então, gente, o when, ele é sempre usado quando as questões forem temporais, não é? Ó, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? When are we going to the farm? Quando nós vamos para a fazenda? Então, esse mocinho, ele é referenciador de tempo, tá? Então, quando você observar o when, ele vai estar me falando de tempo. O while, ele também me dá essa correlação temporal. A tradução dele é enquanto, né? Enquanto, tá? Olha lá um exemplo que nós vamos colocar aqui, ó. You were, ó. Você estava estudando matemática enquanto eu estava lavando as louças, washing the dishes. Pronto. O que foi que aconteceu aqui? Eu coloquei esse conector para estar dando uma ideia, né, temporalizadora, tá? While, que significa enquanto. When, que significa quando. Olha aí as fanboys. For, and, nor. Né? Vamos lá as traduções? Vou colocar aqui umas traduções para vocês. Aqui é o pois e. Aqui é o nem, mas, ou, todavia, então. Então. E aí, pessoal de São Gonçalo, muito boa tarde, queridos. Sejam sempre muito bem-vindos. Aqui os senhores vão se deparar com uma explicação, uma adição. Aqui você vai trabalhar com uma oposição. Aqui é uma alternância. Aqui é uma adversidade. E aqui é uma conclusão. Certinho, gente? Então, olha, os fanboys, né? Os fanboys, você bota esse nomezinho, você vai ler como se fosse uma palavra só, não é verdade? Isso, o nome desse evento, ele é conhecido como acrônimo, tá? Ele é um acrônimo. Essa palavrinha assim meio feia, ó. Acrônimo. O acrônimo, ele traz essa dica legal de você aprender como se fosse uma palavra só, fanboys, e você faz o processo de associação, tá? Ó. Tudo bem até aí? Para você não esquecer mais, lembra quando lá nos Vingadores eles falavam que estavam com a SHIELD? Ó, se você observar, isso aqui é um acrônimo. Eu pronuncio como se fosse escudo, insígnia, mas não é. Exatamente, Érica. Muito obrigado, São Gonçalo. Vocês é que são maravilhosos, grato pela atenção. E estamos aqui todas as segundas-feiras, trazendo aí de uma maneira bem leve, tá? Essa parte teórica, e depois a gente parte para a parte prática, e depois eu mostro para vocês como é que isso aqui cai
nas mais variadas questões de vestibulares e, obviamente, né, trazendo também um pouquinho para o nosso lado das nossas provas que eu elaboro aqui e que chega aí até a tua escola para você responder nos tempos aí já avançados, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês, ó, porque se eu trouxer só a tabelinha, você não vê só essa disciplina, você vê tantas outras informações. Então a nossa função aqui é tentar deixar o mais acessível possível para cada um de vocês. For é o pois, and, e, nor, nem. Ele vai ligar duas alternativas, ó, por isso que eu digo, ele dá a ideia o quê? Negativa. Nem você e nem seu irmão. Eu somei os dois, eu adicionei informações, só que negativamente. Nem você e nem seu irmão vão sair hoje à noite. Tá? O but, mas, or, ou, e todavia, sou, então. Tá? Mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. Tá? Então, nós temos aí explicação, adição negativa, oposição, contraste, alternância. Oposição, ressalva, adversidade, pode colocar aí também, tá? Ó, adversidade. E mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. Certo, senhores? Muito bem, Gabriel, professor, teacher, eu não sabia que o senhor, além de professor daqui do canal, ministra aula nos cursos técnicos da parte jurídica. Ah, que legal, Gabriel. Lá eu sou professor de introdução ao estudo do direito. É minha outra formação. Estamos aí operacionando também na área, que é um outro amor que eu tenho. O direito é uma coisa que me conquista a todo instante. Vamos aqui um pouquinho na frente, senhores. Olha lá. Thomas will be late to work for he has a dental appointment. Tá vendo aí? Olha, o Thomas, ele chegará atrasado no trabalho. Por quê, hein? Olha a explicação. Porque, né? Pois ele tem aí uma consulta, né? Ele tem consulta com a dentista. Não é assim? Tá dando uma explicação. Por que que ele vai chegar atrasado? Pois ele tem uma consulta. Se eu colocasse essa situação na prova, né? E aí a gente iria falar que se trata de uma link word, porque é assim, a questão faz toda uma voltinha, né? Aí ele pergunta, podemos inferir ou qual foi a ideia, qual foi a intenção comunicativa utilizada aí o vocábulo for, né? O vocábulo destacado. Aí eu iria lá na alternativa, né? Bonitinha, dar uma ideia de explicação. Certinho? I like Marvel and DC Comics Heroes, né? Olha, eu gosto da Marvel e eu gosto também da DC, então eu vou somar os dois positivamente, né? Então eu vou trazer aqui o and, que significa e. Ele vai dar uma ideia de adição, tá? Qual outro nome pode aparecer? Vamos lá. Eu posso ter o nome adição, eu posso ter o nome de inclusão, eu posso ter o nome de copulação, tá? Copulação. É muito fácil aparecer esses nomes assim e às vezes o aluno não tem tanta... não está tão habituado a ver os outros nomes e aí ele fica meio que a ver navios. Eu concordo contigo, viu, Érica? Vamos mais um exemplo? Está dizendo aí que Switzerland is not in the European Union, né? Nor, nem é membro da NATO. O que é NATO, gente? O que é NATO? Só ler de trás para frente você vai saber quem é. Ó. NATO. É a OTAN.
né? Tá certo? Professor, então aqui eu acrescentei uma informação negativa. Exatamente. A Suíça não está nem na União Europeia e nem é membro da OTAN. Né? Nem é da União Europeia e nem é membro da OTAN. Então, eu fiz um processo de inclusão, e esse processo de inclusão, tá? Eu incluí negativamente, viu, Gabriel? Você está somando os dois itens, são duas informações, né? Exatamente. Organização do Tratado do Atlântico Norte, é isso? Quem disse ali foi a Érica. Bacana, Érica. Reta final da nossa aula, vamos colocar aí mais um exemplo. I like going to the beach, but I never go at midway. Observe que esse meninozinho, ele me dá uma ideia de oposição. Eu gosto de ir à praia, mas eu nunca vou meio-dia, tá? Tá opositando aqui o gostar e a questão de ir ao meio-dia. Então, ideia de oposição. Exatamente. Do you like cheese or bologna on your sandwich? Né? O que você gosta? Olha só, eu estou agora praticando a alternância. Olha, você prefere mortadela ou queijo no seu sanduíche? Né? A ideia de alternância. Então, senhores, quando eu vou trabalhar esse tipo de conteúdo, ele vem assim, ó. Ele vem dentro de um texto, tá? Ele vem dentro de um texto e ele vai te fazer a pergunta clássica. Qual é a ideia que ela repassa? Por exemplo, o termo destacado nessa frase aí do gato, ela me repassa que ideia? Aí iríamos ter o seguinte: ideia de oposição, ideia de adição, ideia de explicação, ideia de enumeração, entende? Então, ó, eu sou alérgico a gatos, todavia eu tenho 3 deles. Perceberam? Eu sou alérgico, mas tenho 3, ó. Todavia tenho 3 gatos. Ele vai me dar essa ideia da adversidade. Eu sou alérgico a gatos, todavia eu tenho 3. Tá? Então, na aula da semana que vem, ilustres, nós vamos trabalhar aqui vários modelos para vocês, envolvendo o conteúdo, a aula de hoje, bem simpática, muito bacaninha, com muito vocabulário, modelos de frases diversificadas, para que não ficasse aquela coisa maçante. Tudo isso para vocês se sentirem bem à vontade. Até o nosso próximo encontro e vamos para cima com esses estudos, viu, jovens? Graça e paz a todos. Bye, bye.